Simbora, meus filhos! Simbora, minhas filhas! Vamos embora resolver exercícios sobre ondas periódicas e equação de Taylor. Vem comigo que é sucesso! Então, pegando aqui o nosso material, questãozinha 5, questão simples, mas foi do Enem e muita gente cometeu um pequeno deslize na resolução dessa questão. Em um piano, o Dó central e a próxima nota, o Dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão indicados os intervalos de tempo t. A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é... Aí você olha para a figura. Nós sabemos que frequência é a quantidade de ciclos num determinado tempo. Então pensa um pouco comigo. Quantas vezes o ciclo se repetiu no Dó central para o intervalo de tempo ΔT? Apenas uma repetição. Crista, apenas uma repetição. Mas no Dó maior, no mesmo intervalo de tempo, quantas repetições? Uma, duas. Então olha o que eu vou dizer a você. A frequência do Dó central é a quantidade de ciclos completados, um único ciclo, no tempo t. Já a frequência do Dó maior, a quantidade de ciclos completados, crista para crista, um ciclo. Próxima crista, segundo ciclo. Então é 2 ciclos no tempo t considerado. Ele quer a frequência do central pelo maior, do maior pelo central. Central e do maior. Então ele quer a razão entre a frequência central pela frequência maior. Então frequência central 1 sobre t dividido pela frequência do maior, que é 2 sobre t. Fração sobre fração. Repito a primeira, 1 sobre t, e multiplico pelo inverso da segunda, t sobre 2. Naturalmente, t com t a gente cancela, e a razão entre a frequência do central pela frequência do maior é exatamente de 1/2. 1/2. E aqui a gente, portanto, fecha a questãozinha 5 com a alternativa de letra A. Fecha a questão 5 com a alternativa de letra A. Então, tranquilinho, de boa. É uma questão fácil, mas que exige atenção. Vamos direitinho para a questão 7. O som do rádio chega até nós codificado nas ondas eletromagnéticas emitidas pelas antenas emissoras. Sabendo que 1 MHz equivale a 10 a sexta Hz, então o prefixo mega significa milhão, 10 a sexta, e considerando que a velocidade das ondas propagação é 3/10 a oitava, veja, não é as ondas sonoras que saem do caixa de som aos seus ouvidos. É a onda emitida pela emissora de rádio e captada pela antena do seu telefone. É uma onda de rádio, não é uma onda de som, não é uma onda sonora. Essa onda de rádio se propaga com velocidade aproximadamente igual à da luz. Então, 3/10 a oitava. E que, além dessa velocidade, ele pergunta para a gente qual é o comprimento e o período dessa onda, sabendo que a frequência, né, você sintoniza a frequência de 100 MHz. Mega, 10 a sexta, milhão. Então, trazendo para o SI, 100 vezes 10 a sexta. Vamos embora? Tem velocidade, tem uma frequência, quero o comprimento de onda. Então, ligeirinho, velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda. 3 vezes 10 a oitava é igual à frequência, que é 100 vezes 10 a sexta, que multiplica o comprimento de onda. 100 10 a sexta está multiplicando, passa para cá dividindo, e aí veja, 100 10 a sexta, já vou passar para cá em notação científica. Então vai ficar 3 10 a oitava sobre, no lugar de 100 10 a sexta, 1 10 a oitava, já em notação científica. E isso vai ser igual ao comprimento de onda. 10 a oitava com 10 a oitava cancelou. Comprimento de onda, portanto, 3 metros.
3 metros. Tá aqui, ó. Comprimento de onda de 3 metros. Falta agora a gente definir qual é o período. E como nós sabemos, período é o inverso da frequência. Período é o inverso da frequência. Então a gente vai ter aqui 1 sobre 100 10 a sexta. 100 10 a sexta, em notação científica, 1 vezes 10 a oitava. Então, quem vai ser o nosso período? 1 dividido por 1 é 1. 10 a oitava sobe e o expoente troca de sinal. 10 a menos 8 segundos. Então, resposta da gente, 3 metros, 1 10 a menos 8 segundos. Encontramos a alternativa de letra E. De é bom demais estudar física. Bora para a questão 8, questão super a cara de vestibulares de medicina. É uma questão simples, mas que requer interpretação de texto. Então, considere que, de forma simplificada, a resolução máxima de um microscópio é igual ao do comprimento de onda de luz observado por ele. Então, veja, a resolução máxima de um microscópio é equivalente à menor estrutura. Você bota na resolução máxima como se fosse no zoom máximo. Resolução máxima vai permitir ao microscópio ver a menor estrutura que você consegue ver com esse microscópio. E ele diz que isso equivale ao comprimento de onda. Então significa dizer que para eu ver o menor objeto possível através do microscópio, eu preciso submeter o microscópio ao menor comprimento de onda possível. Observando a célula representada na figura e sabendo que o intervalo de frequências do espectro visível é de 4,10 a 14 até 7,5 10 a 14 Hz, a menor estrutura celular que se poderia observar nesse microscópio seria... Então veja bem, você tem aqui, ó, frequência mínima da luz visível, 4,10 a 14. Frequência máxima da luz visível, 7,5 10 a 14. Tem a velocidade da luz, 3,10 a oitava. E quero saber qual é a menor estrutura visualizada por ele. Se a resolução máxima é a menor estrutura visível, e ela equivale ao comprimento de onda que chega até esse microscópio, então a menor estrutura visível representa o menor comprimento de onda que esse microscópio detecta. Então eu quero o comprimento de onda mínimo. A dúvida é, tem uma velocidade? Ok, mas vou usar frequência máxima ou frequência mínima? Vamos fazer as contas e pensar um pouquinho? Velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda. Frequência está multiplicando, passa dividindo. Então velocidade sobre frequência é igual ao comprimento de onda. Olha o que eu dizia lá em ondulatória 1. Na equação do comprimento de onda, frequência aparece dividindo. Se o que nós queremos é o comprimento de onda mínimo, a frequência precisa ser máxima, porque frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Então nós teremos 3 vezes 10 à oitava sobre 7,5 vezes 10 a 14 é igual ao comprimento de onda mínimo, que representa a menor estrutura, o menor objeto visualizado através do microscópio. 3 por 7,5 é 0,4. Divisão de potência de mesma base. Repito a base, subtraio os expoentes. 8 menos 14. Vamos fazer as contas? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então é 10 elevado a menos 6 metros. Isso aqui é o comprimento de onda mínimo. Comprimento de onda mínimo. Agora, quando você olha para as estruturas que ele sugere para a gente, todas elas estão medidas em nanômetro. Aí lembra comigo, mili, 10 a menos 3, prefixo de unidade. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Então eu preciso transformar o 10 a menos 6 em 10 a menos 9. Quantas casas eu vou andar com a vírgula? 1, 2, 3. Então, ó, vou ter 2 zeros depois do 4. 400 vezes 10 a menos 9 metros. E esse 10 a menos 9 é o famoso nano. Então, comprimento de onda mínimo
é de 400 nanômetros. O nano é o 10 a menos 9. Aí vamos pensar um pouco. Você vai olhar para a célula representada e vai buscar estruturas que tenham um comprimento, que tenham um tamanho de 400 milímetros, 400 nanômetros para cima. Quantas estruturas ele nos dá? Ele dá 4 estruturas: mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático e ribossomo. Dessas estruturas, o microscópio só não visualiza o ribossomo, que é de 25 nanômetros, é abaixo da capacidade dele. É abaixo da capacidade dele. Então, o cara visualiza retículo endoplasmático, mitocôndria e cloroplasto, beleza? Mas qual é o menor? A partir de 400. A partir de 400, qual é o menor? 420, retículo endoplasmático. Então, a resposta da gente vem na alternativa de letra B, de bom demais estudar física. Direitinho agora para a questão 9. Tá aqui do lado, ó, direitinho para a questão 9. Essa questão 9 já não tem cara de Enem. Ela foi do SSA3, os vestibulares para o terceiro ano, terceiro misto aqui de Pernambuco, tá? E também tem cara de USP, tem cara de Unicamp, tem cara de FUVEST, tem cara de UNB. Então, é uma questãozinha que não é difícil, mas que vai requerer da gente uma atenção especial. Ele diz assim: uma corda elástica está inicialmente esticada em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais dessa corda. Amarrei na parede, na outra extremidade eu começo a balançar ela aqui, ó, com o vibrador, beleza? A figura representa o perfil de um trecho de uma corda em determinado instante posterior ao oscilamento do oscilador, né? Então o oscilador, ó, foi acionado, a corda começa a vibrar, ele fotografou essa corda, está registrada aí. E o ponto P, que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde o ponto mais baixo até o ponto mais alto, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, do vale até a crista. Sabendo que as ondas se propagam na corda com velocidade de 10 metros por segundo e que a frequência do oscilador também é constante, qual é a velocidade escalar média do ponto P? A velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando o ponto P vai de uma crista até um vale, ou vai de um vale até uma crista no menor intervalo de tempo possível. Veja, a velocidade da onda na corda é 10. Ele quer a velocidade com que o ponto P evolui de uma crista para um vale. A velocidade do ponto não é a velocidade da onda. Sacar essa ideia? Primeira coisa que eu vou precisar descobrir para achar a velocidade do ponto P é quanto tempo ele gasta para ir do vale até a crista a que ele se refere. Bom, se período é tempo gasto para um ciclo completo, então período seria o tempo gasto para ele sair de um vale, chegar a uma crista e depois retornar para um vale. Aí eu teria um ciclo completo: vale, crista, vale. Se repetiu, é um ciclo. E aí veja, se eu quero o tempo gasto para ele ir de vale para crista, é a metade do período. Tu concorda comigo? Repito, período, tempo gasto para executar um ciclo completo. Então, se ele está num vale, vai para uma crista, depois volta para um vale, aí eu tenho um ciclo completo. E o tempo que se passa é o período. Mas se eu quero o tempo que ele gasta para ir de um vale até uma crista, é metade do ciclo, portanto, metade do período. Primeiro passo, vamos descobrir o período. Depois a gente acha qual é a metade do período e aí eu me preocupo de fato com a velocidade do ponto P. Bom, olhando para os dados, eu tenho a velocidade da onda e estou atrás do período da onda para separar qual é a metade dele. Bom, para a velocidade da onda chegar no período da onda, eu preciso do comprimento de onda. Aí eu vou fazer uso da figura. Vou pegar aqui meu pilotinho laranja. Atenção e cuidado, viu? A marcação na figura não equivale ao comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos iguais e equivalentes. Então, se ligue e preste bem atenção. Veja, isso aqui é uma crista, isso aqui é um vale, isso aqui é uma crista, isso aqui é outro vale. Sacou a ideia? Então, o comprimento de onda é a distância entre dois pontos iguais e equivalentes. Por exemplo, é a distância de uma crista para outra crista. Isso aqui é um comprimento de onda.
Isso aqui é um comprimento de onda, de crista para crista. Isso aqui é lambda. Isso aqui é lambda. Sacou? E esse outro pedacinho aqui, Wendel, para completar os 3 metros. Esse outro pedacinho aqui, ó, que eu estou marcando agora, é a distância de uma crista para um vale. Então, ó, crista, vale, crista. Entre duas cristas, lambda. E de crista para vale? De crista para vale é como se fosse esse pedaço aqui, ó. É como se fosse esse pedaço aqui. É a metade do comprimento de onda. É a metade do comprimento de onda. Isso significa dizer que lambda mais meio lambda equivale a 3. Lambda mais meio lambda equivale a 3. Bom, vou achar o comprimento de onda. Como é que eu vou fazer isso? Tem que tirar o mínimo, né? Tem que tirar o mínimo. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é como se fosse o 1. Sacou a ideia? Então, MMC entre 1 e 2, 2. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1 dá 2 vezes lambda, 2 lambda. Mais 2 dividido por 2 dá 1 vezes lambda, lambda. Isso é igual a 3. Então, eu vou ter 3 lambdas igual a 6. Fiz meios pelos extremos. Quem é o danado do lambda? Lambda é 2 metros. Achei o comprimento de onda. De posse do comprimento de onda, dá para achar o período? Dá, porque eu tenho o comprimento de onda e a velocidade da onda. Então vem aqui, ó. Velocidade é o comprimento de onda sobre o período. Então a gente vai ter velocidade 10, comprimento de onda 2, sobre o período. Quem é o período, portanto? 0,2 segundos. Período 0,2 segundos. Bom, e para calcular a velocidade de P, presta bem atenção. Para calcular a velocidade do ponto P, eu vou fazer ΔS sobre ΔT. Qual é o espaço percorrido? Primeiro, olha a condição que a questão deu. A questão disse que ele quer a velocidade de P para ela ir de uma crista até um vale. Seria a mesma coisa se fosse de um vale até uma crista. Tanto faz. Confirmando aqui, ó, a velocidade do ponto P quando vai de um vale até uma crista. Pois bem, olha para a figura. Se o nosso ponto P vai de um vale até uma crista, vai de um vale até uma crista, de novo, vai de um vale até uma crista, o espaço percorrido é isso aqui, ó. De um vale para uma crista, do ponto mais baixo para o ponto mais alto, o espaço percorrido é 0,8. E qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é a metade do período, porque o período é o tempo gasto para ir de vale para crista para vale. Completei um ciclo, isso é o período. Para ir de vale para crista é a metade do caminho, portanto, a metade do período. 0,1. Se o período é 0,2, a metade disso é 0,1. Então, a velocidade do ponto P, 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. E a alternativa da gente vai ser a alternativa de letra B, de bom demais estudar física. Como eu disse a você, não é uma questão, que difícil, rebuscada, mas que exigia atenção porque tinha uns detalhezinhos nela. Beleza? Então, questãozinha 9 foi. Bora para a questãozinha 10. Aliás, a questão 10 é a questão teórica que a questão 11 representa. Veja o que a questão 10 diz. Nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele, produzida pelos melanócitos. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu, porque a luz emitida pela lâmpada incandescente para você se bronzear,
você tem que produzir melanina pelos melanócitos, que vão dar a coloração mais escura para a nossa pele, uma defesa do organismo, né? Você se expõe à luz, essa luz pode ser nociva à sua pele, e para se proteger, rapidamente os melanócitos do seu corpo tingem sua pele com uma pigmentação, dificultando a penetração da luz. Então, o que ocorre? Você precisa, para se bronzear, ativar os melanócitos. Para ativar os melanócitos é necessária uma dada energia. E a energia é de uma onda, a onda luminosa que vai estimular, penetrar na sua pele, estimular os melanócitos a produzir a melanina para você se bronzear. Para serem ativados, os melanócitos precisam de uma energia. Essa energia depende, portanto, da frequência da radiação que carrega essa energia consigo. Então, se a garota não conseguiu se bronzear, é porque a luz, a radiação a que ela foi submetida, não tinha energia suficiente para ativar, estimular os melanócitos a produzirem a melanina. E se não tem a energia suficiente para isso, é porque a frequência é baixa. Então, a alternativa da letra, né, da 10ª questão é a letra B, de bom demais estudar física. Questão 11. Um apontador laser emite radiação de comprimento de onda de 600 nanômetros. Olha o que eu te disse. Aí ele diz, considere nano como 10 a menos 9. Então, 610 a menos 9 nanômetros. São dadas a velocidade da luz, 3/10 à oitava, e a constante de Planck, 6,6, 10 a menos 34 joules/segundos. Os valores que melhor representam a frequência da radiação e a energia que cada fóton, seria cada partícula de luz emitida, seria igual a. Então vamos devagarzinho. Comprimento de onda, velocidade, vamos direitinho achar a frequência. Então o primeiro passo, deixa eu organizar meus pilotinhos aqui, achar a frequência. Velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda. Então a gente vai ter 3 vezes 10 à oitava é igual a frequência, primeira pergunta da questão, e o comprimento de onda, veja, 610 a menos 9. Vou escrever aqui em notação científica. 6 vezes 10 a menos 7. Pega esse cara que está multiplicando a frequência, passa dividindo. Então, 3 vezes 10 à oitava sobre 6 vezes 10 a menos 7 é igual a frequência. Frequência vai ser, portanto, 3 dividido por 6, 0,5. Divisão de potência de mesma base. Repita a base, subtrai os expoentes. 8 menos 7 é 8 mais 7. Isso aqui vai dar 15. Em notação científica, portanto, frequência vale 5 vezes 10 a 14 Hz. 5 vezes 10 a 14 Hz. Achei. 50% da questão está resolvida. Matamos a frequência. Falta agora a energia. Como eu disse a você, a energia ela é proporcional, diretamente proporcional à frequência. E a relação entre as duas é que a energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Repito para você, nas questões teóricas, em muitas questões teóricas do Enem, vem embutido o conceito de que energia é diretamente proporcional à frequência, como na questão 10, teórica que fizemos agora há pouco. Então é preciso saber que frequência e energia são diretamente proporcionais. Mas fazer o cálculo da energia já seria para outros vestibulares. O Enem não vai te cobrar isso aqui. Então a gente vai ter 6,6 vezes 10 a menos 34, que multiplica a frequência 5 vezes 10 a 14. Bom, 6,6 vezes 5, 33. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Menos 34 mais 14, 20. Vamos escrever em notação? Simbora, aliás, menos 20, né? Escrevendo em notação científica, a gente vai ter 3,3
vezes 10 a menos 19 joules. 3,3 vezes 10 a menos 19 joules. E a gente acha essa resposta na alternativa de letra E. A gente acha essa resposta na alternativa de letra E. E por fim, questãozinha 12, deixo a 13 nos mesmos moldes para você fazer aí na sua casa. Questão 12 vai dizer assim, ó. A velocidade de propagação de um pulso transversal numa corda depende da força de tração com que a corda é esticada e de sua densidade linear. Aí ele diz, V é igual a raiz de T sobre D. A diferença é que o autor dessa questão está chamando a densidade linear de D, ao invés de chamar de Mi, como a maior parte dos livros e apostilas. Um cabo de aço de 2 metros de comprimento, de massa 200 gramas, é tracionado por 40 newtons. A velocidade de propagação de um pulso nesse cabo é... Então, eu tenho o comprimento do cabo, tenho a massa que está em gramas, traz para o SI, divido por 1000, 0,2 kg, tração 40 newtons e eu quero a velocidade. Bom, eu não tenho nenhuma informação da onda, nem frequência, nem comprimento de onda, nem o período. Preciso calcular a velocidade da onda do pulso que se propaga nessa corda com as informações da corda, do meio, equação de Taylor. Primeiro passo, descobrir a densidade linear. Isso aqui vai ser a razão da massa pelo comprimento. Então, a massa vale 0,2 e o comprimento vale 2. Então, a densidade linear vai ser de 0,1. Qual unidade? Não é massa por comprimento? Então, é quilograma por metro. Isso aqui está no SI, viu? Massa é quilograma e comprimento é metro. E a velocidade? Bom, velocidade vai ser a raiz quadrada da tração pela densidade linear. Então, nós vamos ter aqui, ó, raiz quadrada da tração, que é 40, pela densidade linear, que é 0,1. 40 por 0,1 é 400. E raiz de 400 vale 20. Então, velocidade de 20 metros por segundos. 20 metros por segundos. E a gente acha essa resposta na letra D. Letra D de dado. Então, uma aula só de exercícios de ondas periódicas e uma questãozinha de equação de Taylor. Certo, meus filhos? Certo, minhas filhas? Um beijo grande para vocês. Nas próximas aulas vamos de fenômenos ondulatórios. Certo? Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.